Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início aí às nossas atividades online, às nossas aulas virtuais, tá? Na disciplina Laboratório de Práticas Jurídicas, mais especificamente aí, a aula de hoje abordaremos recurso extraordinário, tá? Aquele recurso aí a ser julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e vamos, dando sequência às nossas atividades, apontar aí as questões mais importantes e indispensáveis para a elaboração dessa peça processual, tá? Questões indispensáveis que não podem, em hipótese alguma, deixar de constar aí nessa peça, tá certo? Bom, deixa eu diminuir aqui a nossa tela para que vocês consigam me ver e também acompanhar o esquema de aula que eu fiz para vocês, tá certo? Bom, gente, então o tema da aula de hoje, recurso extraordinário, tá? Vamos abordar aí o cabimento do recurso extraordinário, interposição, prazo, efeitos e qual seria o procedimento desse recurso extraordinário, tá? Bom, primeira observação que nós devemos tecer aqui, nessa peça prática profissional, é em relação ao cabimento desse recurso, tá? Vai estar, então, na Constituição Federal, na própria Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, tá? A possibilidade aí do manejo do recurso extraordinário. Bom, então, quando caberá, gente, efetivamente aí a possibilidade de se interpor aí o recurso extraordinário? Bom, recurso extraordinário vai ser aquele recurso cabível sempre quando, peço licença aí, porque essa aula de hoje é muito letra de lei, tá? Tanto a Constituição Federal como o próprio CPC, Código de Processo Civil, e em algumas partes dessa aula eu vou precisar efetivamente fazer a leitura do dispositivo legal, tá certo? Bom, então quando, obviamente, vocês acompanhando comigo aqui, cada ponto que eu abordar, tá? Bom, então, quando será cabível o recurso extraordinário, doutores? Quando será cabível? Sempre que houver aí uma decisão que contrarie um dispositivo da Constituição Federal, tá? Sempre que declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e sempre que aquela decisão também julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face à Constituição Federal. De igual modo, sempre que aquela decisão julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Bom, então, o que temos a tratar aí em relação à linha A? Bom, obviamente, qualquer decisão de um tribunal, gente, qualquer decisão que ofenda diretamente a Constituição Federal, ofenda diretamente aí qualquer um dos seus dispositivos, será, portanto, cabível o recurso extraordinário, tá? Então, essa já é autoexplicativa, sem maiores dificuldades de interpretação. A linha B, quando for declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, também aí não há nenhuma dificuldade, sempre que aquele órgão julgador, portanto, declarar inconstitucional um tratado ou uma lei federal, já que está se tratando de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, nada mais justo que o próprio STF julgue aí aquele recurso, tá? Aquele recurso extraordinário, porque há uma discussão efetiva sobre a constitucionalidade ou não de um tratado ou de uma lei federal, tá? A linha C, sempre que aquela decisão julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então, digamos, por exemplo, que foi aí que foi uma determinada lei, foi promovida a nível aí municipal, tá? E aquela lei, ou a nível estadual, e aquela lei conteste a Constituição Federal, isso seja levado a juízo, tá? Digamos, portanto, que o tribunal
o tribunal daquele respectivo estado julgue válido aí aquele ato, tá? Então, julgue válido aí, portanto, aquela lei local que efetivamente contesta a Constituição, tá? Pode ter sido uma discussão de uma contestação à própria Constituição. Bom, já que houve, nesse exemplo que eu trouxe, uma lei local contestando aquela Constituição Federal, e isso foi discutido em juízo, tá? Então, portanto, aí houve um questionamento de que aquela lei estaria ofendendo algum dispositivo constitucional, e aquele tribunal do respectivo estado julgou válido, dizendo não há aí nenhuma ofensa à Constituição, essa lei local é válida, não feriu aí aquele dispositivo legal que o recorrente aponta. Bom, já que há aí essa controvérsia, o próprio Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, deverá aí sanar essa questão, certo? Bom, não devemos esquecer a questão da repercussão geral. Gente. Para que um recurso extraordinário seja aí efetivamente julgado pelo STF, é preciso que aquela matéria ali discutida seja uma repercussão geral. O que vai ser uma repercussão geral? O próprio Código de Processo Civil vai trazer aí quando será uma repercussão geral, tá? Repercussão geral, quais são os indicadores da repercussão geral? Sempre que houver aí, gente, algum recurso que contraria uma súmula ou alguma decisão, desculpe, que contraria uma súmula ou a jurisprudência do STF, tá? Então, por exemplo, existe aí uma súmula do STF, a decisão daquele tribunal é totalmente contrária àquela súmula do Supremo. Bom, já que há uma decisão de um colegiado, tá? Um acórdão, ofendendo diretamente uma jurisprudência do Supremo, ou uma súmula do Supremo, obviamente que será cabível o recurso extraordinário, porque trata-se de uma repercussão geral, tá? Ou seja, há um interesse aí do Supremo Tribunal Federal, já que aquela súmula que foi aí editada, ou aquela jurisprudência já está consolidada pelo Supremo, está sendo violada aí por uma determinada decisão de algum tribunal, tá? Então, obviamente, essa causa aí, essa matéria a ser discutida no Supremo, trata de repercussão geral, tá bom? Outra possibilidade de ser coisa de repercussão geral é sempre que houver aí o reconhecimento da inconstitucionalidade de um tratado ou de uma lei federal, tá? Então, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal diz que para que seja aí considerada inconstitucional determinada lei, é preciso da maioria do tribunal, tá? Maioria absoluta do tribunal. Bom, então, sempre que houver aí o reconhecimento da inconstitucionalidade de um tratado ou de uma lei federal, também há uma repercussão geral aí envolvida, podendo, então, ser passível de um recurso extraordinário, tá certo? Bom, dito isso, existem algumas condições genéricas aí para o recebimento do recurso extraordinário, tá? Primeiro, gente, é óbvio, deve-se esgotar as vias ordinárias recursais, tá? Então, para que chegue até o Supremo Tribunal Federal, lembre-se que nós temos apenas 11 ministros que julgarão processos aí do Brasil inteiro, tá? Então, imaginem a quantidade de processos, por isso que deve haver aí um filtro até esses processos efetivamente chegarem no STF, tá? Então, deve ter algumas condições genéricas para poder efetivamente se processar e se julgar esse recurso extraordinário. Bom, um deles é que sejam esgotadas todas as vias, tá? Todas as esferas recursais, portanto, devem ser aí obedecidas até esse processo chegar ao Supremo Tribunal Federal, tá? Outra condição genérica é que seja
pré-questionada a questão constitucional no ato impugnado. O que é isso, professor? Bom, gente, para que um determinado processo chegue ao Supremo Tribunal Federal, no momento em que houve a ofensa da Constituição, de determinado dispositivo constitucional, aquela parte aí deve pré-questionar a matéria. O que é pré-questionar? É você discutir antes, tá? Antes de efetivamente apresentar um recurso extraordinário, que será, obviamente, muito tempo após essa decisão. Então, nesse momento em que houve a ofensa à Constituição Federal, algum dispositivo constitucional deve ser pré-questionado a matéria naquele momento em que o ato foi aí, naquele momento em que a decisão foi proferida, tá? Então, convém à parte, se houver interesse de, no futuro, naquele processo, impetrar um recurso extraordinário, pré-questionar no momento em que a Constituição Federal for violada. Me dá um exemplo, professor. Exemplo. Uma parte ingressa com ação e no momento da sentença não houve ainda a violação a nenhum dispositivo constitucional, tá? A parte recorre e no tribunal, ou seja, na segunda instância, o acórdão da turma recursal é por o acórdão daquele colegiado ali do tribunal respectivo, do respectivo estado, tá? Então, por exemplo, a primeira turma do TJBA, primeira turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, profere um acórdão, acórdão esse que ofende o artigo 5º da Constituição Federal. Bom, observe aqui nesse exemplo, no momento em que houve a publicação desse acórdão, tá? Eu posso efetivamente já apresentar embargos de declaração no intuito de pré-questionar aquela decisão do tribunal aí que ofendeu naquele momento, naquela decisão, a Constituição Federal, tá? Então, observem, doutores, no momento em que aquela decisão ofendeu algum dispositivo constitucional ou algum tratado ou lei federal, é o momento ideal e adequado e tempestivo para aquela parte apresentar aí o pré-questionamento daquela matéria, porque no futuro pode ser aí a necessidade de apresentar um recurso extraordinário, tá certo? Então, pré-questionar a matéria no momento em que aquela decisão aconteceu, a parte aí apresentar sua insatisfação, tá certo? Deixando bem claro no seu recurso que pretenderá aí, que estará pré-questionando aquela matéria para no futuro pretender aí apresentar um recurso extraordinário, se for o caso, tá certo? Bom, observem que há também a Constituição genérica que tem uma ofensa direta ao texto constitucional, tá? Ofensa direta. Também é autoexplicativo, não precisa aí maiores sacrifícios para compreender. E quarta condição genérica, que é a repercussão geral da questão constitucional discutida no próprio recurso, tá? Então, deve haver uma repercussão geral, como a gente já antecipou aí, para que esse processo efetivamente chegue ao STF, tá certo, gente? Bom, lembrando que o STF é composto por 11 ministros, tá? Sendo duas turmas, cada turma compondo aí 5 ministros compondo cada turma, tá? Então temos aí a primeira turma do STF e a segunda turma do STF. Ah, professor, mas aí já são 10. Você me disse que são 11 ministros. Porque gente, é o presidente e o presidente não compõe turma, tá certo? Participa aí do plenário, ok? Bom, indicadores positivos, a gente já trouxe aqui, que eu antecipei a questão da repercussão geral, e como seria, portanto, a interposição desse recurso extraordinário. Gente, como seria, então, a interposição? Primeira observação, assim como no recurso lá especial, o recurso extraordinário também tem que ser por petição escrita, tá, gente? Tem uma formalidade, então tem também aquela primeira petição, que é a
petição de interposição do recurso, tá? Deve ser aí protocolado por um advogado habilitado com procuração nos autos, certo? Endereçada ao presidente ou vice-presidente daquele tribunal que proferiu aquela decisão que está sendo recorrida, tá? Então, suponhamos aí que tenha sido o TJBA, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia está sendo aí apresentado um recurso extraordinário desse acórdão. Essa petição deverá ser protocolada no TJBA, tá? Direcionada ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ou ao seu vice-presidente, tá certo? Bom, deve conter aí, necessariamente, no seu recurso extraordinário, a exposição do fato e do direito, tá? O direito, obviamente, aquele direito está sendo violado e você apresenta aí, então, de uma forma bem clara, na sua peça, onde está a violação àquele dispositivo constitucional, tá certo? Já que precisa ter aí uma ofensa direta à Constituição, é indispensável que o recorrente demonstre aonde foi essa ofensa, tá certo, gente? Então, sua petição tem que ser bem robusta, bem elaborada, objetiva, tá? Sem maiores rodeios e apresentando de fato aonde ocorreu a ofensa ao dispositivo constitucional, tá? Ou eventualmente aí alguma lei federal ou tratado internacional, certo? Deve, por toda parte, demonstrar que será cabível o recurso extraordinário, portanto, nobre julgador, trata-se de uma ofensa ao artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias individuais, etc, etc, etc. Então, deve apresentar aí, naquela decisão, aonde ocorreu a ofensa ao dispositivo constitucional. Tá certo, gente? Bom, deve haver também a razão dos pedidos, né? Claro, assim como em todas as petições, e a reforma e o pedido de reforma ou invalidação daquela decisão recorrida, tá? Então, portanto, o STF poderá invalidar aquela decisão e determinar aí que seja feita uma nova decisão por aquele tribunal, ou o STF poderá simplesmente reformar aquela decisão. Tá certo, gente? Então, você tem que ser bem claro aí no seu pedido se vai pedir uma reforma ou uma invalidação daquela decisão, ora recorrida. Tá certo? Bom, gente, é necessário preparo? É necessário preparo? Bom, se a parte não for beneficiária da assistência judiciária gratuita, será indispensável que a parte recure aí o devido preparo para que aquele recurso não seja julgado deserto, tá certo? Bom, qual seria o caso, professor, para tentar esse recurso extraordinário? Gente, o prazo vai ser, assim como a maioria dos recursos, tá? A exceção aí de alguns recursos da esfera civil, como, por exemplo, embargo e declaração. Então, exceto aí os embargos, o prazo será de 15 dias a partir do momento da ciência, tá? Da decisão. Então, ocorre-se o prazo de 15 dias úteis para o advogado apresentar aí um recurso extraordinário, caso tenha interesse, ok? Quais são, então, professor, os efeitos do recurso extraordinário? A gente sabe que existem dois efeitos, né? O devolutivo e o efeito suspensivo. Bom, o recurso extraordinário, gente, terá, via de regra, o efeito devolutivo, tá? Vai devolver para o Tribunal Superior aí, no caso aí, o STF, tá? Supremo Tribunal Federal, que irá analisar e julgar aquele processo. Então, terá efeito devolutivo e, excepcionalmente, o efeito suspensivo, tá? Não é a regra, é uma exceção, só quando a parte conseguir comprovar aí algum dano irreparável ou de difícil reparação, que poderá ter aquele efeito suspensivo no recurso extraordinário, ok? Bom, como será então o procedimento, professor? Como será o procedimento para interpor aí o recurso extraordinário? Gente, uma vez protocolado aí essa petição, tá? Uma vez apresentado o recurso extraordinário com seu devido preparo, a parte, de igual forma, será intimada para contrarrazoar
aquele recurso, tá? Querendo a parte que contrarrazou o recurso no prazo também de 15 dias, pelo princípio da isonomia e do contraditório, tá? 15 dias para apresentar aí as suas contrarrazões, se houver aí um interesse, tá certo? De contrarrazoar. E recebido, então, aquele processo com as suas razões e as suas contrarrazões, caberá ao presidente do tribunal negar ou aceitar aquele recurso e encaminhar para o STF, tá? Quais hipóteses o presidente do tribunal daquela decisão recorrida ou seu vice-presidente poderá negar seguimento àquele recurso, gente? Bom, sempre que aquele recurso não tenha conhecido, não tenha repercussão geral, que a gente tratou anteriormente, tá? Então, se não houver repercussão geral, não há por que aquele presidente aceitar aquele recurso e remeter para o STF, tá? Bom, se também aquele recurso esteja querendo modificar uma decisão que está em conformidade ao entendimento do STF, tá? Então, ora, aquele acordo ali que está sendo questionado através do recurso extraordinário está perfeitamente aí em conformidade com o entendimento do STF. Então, não há de que se recorrer dessa decisão. Então, aquela parte aí, aquele presidente do tribunal poderá também negar seguimento, justificando aí e fundamentando de que aquele acórdão, aquela decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo, tá bom? Bom, poderá também negar seguimento ao recurso extraordinário contra acórdão que seria em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ. Então, aquele recurso contra um acórdão em conformidade também àquela decisão do STJ, poderá haver, portanto, uma negativa de seguimento por parte do presidente do tribunal, tá certo? Bom, gente, e se realmente houver uma ofensa aí aquele entendimento do STF, poderá a parte se retratar, aquele colegiado, aquele tribunal respectivo, aquela turma ali daquele tribunal, poderá se retratar? Sim. O inciso 2 possibilita, portanto, que o presidente do tribunal remeta esse processo para juízos de retratação, tá? Se aquele acordo, portanto, divergir de precedente em questão repetitiva. Então, por exemplo, trata-se de incidente de questão repetitiva já decidida pelo Supremo, tá? E aquela decisão está contrária aí àquele acórdão, aquela decisão aquele precedente, na verdade, melhor dizendo, de questão repetitiva. Bom, o que é que o presidente do tribunal diz? Olha, turma, em outras palavras, tá, gente? Olha, turma, a decisão de vocês, o acórdão de vocês, está divergindo de um precedente nosso, um precedente do STF. Seria melhor vocês corrigirem isso para que eu não precise remeter esse processo para o STF, tá? Então, em outras palavras, gente, é isso que faz o presidente ou vice daquele tribunal respectivo. Remete o processo para aquela turma que proferiu aquele acórdão e dá possibilidade para eles se retratarem, tá? Portanto, turma, essa decisão de vocês aí não está divergindo, portanto, de um precedente, tá? De questão repetitiva. Seria coerente que vocês retratassem, tá? E modificassem essa decisão. Ok, gente? Então, poderá, portanto, o presidente do tribunal remeter esse processo aí, encaminhar para aquele órgão julgador, tá? Porque pode ser que o órgão julgador se retrate, entenda que realmente aquela decisão proferida por aqueles desembargadores aí divergiram de um precedente de questão repetitiva, tá? E podendo, portanto, aí se retratar e modificar sua decisão, sem precisar que o processo
efetivamente suba ao STF, ok? Bom, poderá também o presidente sobrestar, ou se suspender aquele processo, aquele recurso, que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida, tá? Então, digamos aí que o STF está aí decidindo a controvérsia de caráter repetitivo, mas ainda não há uma decisão, ainda não há uma solução para aqueles casos concretos ali que são objetos aí dessa controvérsia de caráter repetitivo. O que a prudência determina, gente, assim como a lei, que aquele processo fique sobrestado, tá? Então, o presidente do tribunal, cujo a decisão foi proferida, ele pode sobrestar. Em outras palavras, o que ele vai dizer? Gente, aguarde-se que o STF está para se manifestar sobre uma controvérsia de caráter repetitivo, tá? Então, aguarde-se aí que vamos ver se vai ser a necessidade desse processo subir ou não, tá bom? Então, o processo ficará sobrestado, tá certo, gente? É quando aquele presidente efetivamente aguarda a decisão do Tribunal Superior, tá certo? Bom, poderá também selecionar aquele recurso como representativo de controvérsia aí infraconstitucional de caráter repetitivo, tá? Então, pode selecionar aquele recurso, o presidente pode dizer o seguinte, olha, estão chegando vários recursos nesse mesmo sentido, tá? O que eu vou fazer? Vou selecionar esse recurso, vou selecionar um deles e vou usar como um recurso representativo para que o Supremo manifeste aí sobre essa controvérsia, tá? Então, está tendo muita divergência acerca de determinada questão, de determinado assunto, e é preciso que o Supremo se posicione sobre isso. Então, o que poderá fazer o presidente? Seleciona esse recurso, tá? Seleciona esse recurso e utiliza aquele recurso como representativo para a controvérsia infraconstitucional, tá certo? Que aí, obviamente, será decidida pelo STF, aquela questão, e enquanto não acontecer, vai acontecer, portanto, o sobrestamento daqueles casos similares, tá certo? Bom, sendo então superadas todas essas questões e sendo aquele recurso ali com a possibilidade de ser admitido, o presidente ou vice-presidente do tribunal respectivo, tá, que proferiu aquela decisão, ele vai realizar o juízo de admissibilidade, tá? Então, vai ver se entende que aquele recurso ele pode ser admitido ou não. Sendo positivo, aquele processo efetivamente será remetido ao Supremo Tribunal Federal para seu julgamento, tá? Que será distribuído para uma das turmas e aí efetivamente será pautado para ser julgado, enfim. E poderá também não admitir esse recurso, tá? Então, nesse caso, não for admitido, haverá grau para poder reverter essa situação da inadmissibilidade do recurso extraordinário, ok? Bom, gente, recebido, portanto, o recurso e admitido, ele é enviado ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Lembrando que se trata de uma peça que deve ter uma atenção especial, obviamente, se efetivamente aquele recurso subir, será julgado pelos ministros do STF, tá? Então, requer um preparo muito especial para a realização dessa peça, que as questões constitucionais aventadas aí sejam, de fato, comprovadas naquele recurso, tá? Que a repercussão geral seja reconhecida e, efetivamente, aí o advogado que apresenta esse recurso estará diante de um processo a ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Agradeço a atenção em relação a essa videoaula. Peço desculpa aí pela questão das leituras, porque realmente, em se tratando de recurso especial e recurso extraordinário, a gente precisa muito se ater aos detalhes que diz não só a Constituição Federal, mas o nosso CPC, tá? Então, são muitos detalhes que requer realmente em que essa aula seja ministrada também com a visualização desses dispositivos legais, tá bom? Os
dispositivos legais vão auxiliar aí, obviamente, o advogado na elaboração dessa peça prática profissional. Então, são indispensáveis aí no momento da exposição da aula que também esses dispositivos estejam presentes conosco, tá certo? Bom, pessoal, havendo alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, fico à disposição. Muito obrigado. Matheus Vídero, é só mandar lá o e-mail que a gente tenta sanar aí na medida do possível, tá certo? Muito obrigado e um abraço para todos vocês, tá certo?